Nesse vídeo eu vou te falar como que você pode ganhar tanto dinheiro na Bolsa de Valores a ponto de deixar mais de 90% dos profissionais gestores de investimentos com inveja do seu resultado. E o que eu vou falar aqui não é nada muito mirabolante que qualquer pessoa física não consiga ter de resultado. Muito pelo contrário, é uma estratégia super simples que você aí na sua casa pode conseguir também. E se você também quiser um acompanhamento personalizado de um consultor de investimentos que não apenas escolhe apenas as ações ali, por exemplo, que cuida de toda a sua carteira, um planejamento financeiro, sucessório, tributário, planejamento de aposentadoria também, preencha o primeiro link no formulário aqui na descrição que eu vou entrar em contato com você ou então alguém da minha equipe, algum consultor certificado nosso, que a gente vai bater um papo, te explicar um pouco sobre o nosso trabalho e quem sabe a gente avance numa parceria de consultoria para a gente conseguir te entregar os melhores resultados e um acompanhamento ali ao longo do tempo também. Mas indo direto ao ponto, né? Quais são as 4 formas que a gente tem de investir na Bolsa de Valores? A primeira delas, que é uma que eu não acredito muito, é fazendo day trade. É aquela metodologia que vendem aí de ganhar dinheiro fácil, tirar dinheiro do mercado, ficar comprando e vendendo ações todos os dias, tentando ganhar com a diferença de preço. Aí a pessoa fica ali fazendo uma análise técnica, olhando gráficos para prever para onde o gráfico vai nos próximos dias, nos próximos minutos, mas mais de 93%, mais de 97% das pessoas que tentam fazer isso têm prejuízos. Já até saiu estudos lá da FGV mostrando, vou deixar passando aqui na tela, que mais de 90 e tantos por cento das pessoas tentam e têm prejuízo. E das que conseguem ganhar, a grande maioria delas ganham menos do que um motorista de aplicativo. Então realmente é algo que não faz sentido estatisticamente para 99,9% das pessoas. A gente tem a segunda forma, que é o swing trade, que ao invés de comprar e vender todos os dias, as pessoas compram para vender uma semana depois, um mês depois, apostando na alta também das ações, ou até mesmo na queda, dá para apostar na queda, mas também fazendo análise técnica. E é muito difícil você prever para onde o preço de uma ação vai com base no preço passado dela. Então a gente não acredita muito nessa filosofia de investimentos aqui. A gente prefere imaginar que a gente está fazendo investimentos e comprando empresas e não papéis negociados na Bolsa de Valores. Ou seja, se a gente está comprando bons negócios a bons preços, no longo prazo a gente tende a ter bons resultados. E aí a gente entra na terceira forma, que é o buy and hold, né? São aquelas pessoas que compram aquelas ações e seguram quase que eternamente uma ação boa em sua carteira. E eu não acredito tanto assim nessa filosofia. É interessante muitas vezes comprar aquilo que está barato, se sobe muito, ficou muito caro, vale a pena diminuir um risco da carteira ali, reduzindo o percentual, mas nunca zerando a posição de boas empresas. Então você vai ali rebalanceando ao longo do tempo. É uma estratégia que você pode seguir, investir diretamente ali nas ações, procurando aqueles bons negócios com fundamentos e segurar no longo prazo. Só que antes de falar a quarta forma de você investir na Bolsa de Valores, eu quero te falar um outro ponto muito importante aqui, que basicamente é, qual que é o seu grande objetivo ao investir na Bolsa de Valores? Explicando um pouco melhor, né? O que define se os seus investimentos na Bolsa de Valores estão indo bem ou não? Basicamente, você precisa ter um benchmark, né? Um índice de referência para você comparar a sua carteira com aquele índice e chegar numa conclusão se você está investindo bem ou mal. E aqui no Brasil, o grande índice que a gente utiliza como benchmark é o índice Bovespa, é o índice da Bolsa de Valores aqui do Brasil que a gente usa ali para analisar a média do mercado. Então tem lá cerca de 70, 80, 90 empresas, varia bastante de tempos em tempos, mas tem quase 100 empresas ali dentro do Ibovespa que a gente analisa como um todo ali, né, para ver se a bolsa está subindo, se está caindo. É muito difícil a gente ver, poxa, como que a bolsa performou hoje? Ah, tem empresa que subiu 5%, tem empresa que caiu 2%, tem empresa que subiu 1%, mas e na média? A média é o Ibovespa, das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores, a gente tem um único índice que mostra pra gente esse resultado. E aí, para entrar dentro do índice Bovespa, tem alguns critérios de elegibilidade, né? Estar entre as empresas do índice ali de negociação com maior percentual, não pode ser penny stock, não, enfim, tem vários critérios, não vou entrar ao mérito nesse vídeo aqui, mas tem grandes empresas ali dentro do Ibovespa. As maiores do Brasil, as mais negociadas, estão dentro do Ibovespa e não é à toa que ele se torna o índice, não apenas para a gente comparar a nossa carteira, mas se torna o benchmark principal de fundos de investimento em ação. Por quê? De todas essas estratégias que eu falei até agora, você pode escolher ali ativamente as ações na sua carteira e fazer os seus investimentos, ou você pode contratar um gestor profissionais para fazer isso. Então você compra um fundo de investimentos, deposita o seu dinheiro lá em um fundo, junta com outros investidores e aí esse fundo, que é um CNPJ próprio, vai contratar um gestor para cuidar desse dinheiro. Então contrata um prestador de serviços, que é um gestor de recursos, ele te cobra um percentual sobre esse patrimônio que ele está gerindo com o objetivo de investir em ações. E aí, para avaliar o desempenho dele ao longo do tempo, a gente vai comparar a performance do fundo com o Ibovespa. Sempre que ele supera o Ibovespa, muitas vezes esses fundos cobram uma taxa de performance
performance, que é 20% ali do ganho adicional em relação ao Ibovespa, como forma de premiar o resultado do gestor. E aí a taxa padrão ali para fundos de ações, os FIAs, é cerca de 2% ao ano. Então a gente tem aquele famoso 2,20, né? Cobra 2% sobre o patrimônio todos os anos, que é cobrado mensalmente ali e calculado diariamente de acordo com o patrimônio do fundo. E a cada 6 meses tem a linha d'água ali, se supera o Ibovespa, paga 20% de performance para o gestor, para a gestora ali que está cuidando do dinheiro. Só que o grande problema de investir nesse tipo de ativo é que quando a gente olha o histórico dos últimos 10 anos e compara os fundos, tanto de ações, fundos de renda fixa, de títulos públicos, de crédito privado, quando a gente compara todos esses fundos com o próprio benchmark que ele está tentando acompanhar, por exemplo, nessa tabela aqui a gente consegue ver na categoria de fundo Brasil Equity, que são as ações, esse S&P Brasil é o Ibovespa, a gente vê que num período de 10 anos, 91,65% dos gestores de ações não superam o Ibovespa. Ou seja, você compra um ativo esperando superar o Ibovespa e desses gestores, 91% não conseguem entregar um resultado melhor do que o Ibovespa. Menos de 10% ganha do Ibovespa. E desses 10%, a grande minoria tem um resultado consistente ali ao longo do tempo. Então são poucas as janelas temporais que aqueles que ganham conseguem continuar ganhando. Então é muito complicado a gente delegar essa tomada de decisão muitas vezes, pagar custos elevados, por exemplo, de 2% ao ano sobre o seu patrimônio para delegar o trabalho para um gestor que tem 90% de chance de não superar o Ibovespa. Por isso que a gente entra agora na quarta forma de investir, que eu acredito que seja a mais saudável pensando no longo prazo para o investidor pessoa física, né? Se comprar um fundo, por exemplo, o gestor profissional tem 90% de chance de não conseguir superar o Ibovespa, o investidor pessoa física, então, muito menos. Tem muito mais dificuldade porque tem menos conhecimento, tem mais assimetria de informação. Só que ele não precisa tentar superar o Ibovespa escolhendo ativamente as ações. Se superar o Ibovespa está complicado, talvez não seria melhor simplesmente replicar o Ibovespa e ter um desempenho igual ao Ibovespa ao longo do tempo e já ganhar mais dinheiro do que 90% dos profissionais? E eu acredito que sim, é uma boa forma da gente investir, por exemplo, comprando um ETF que compra as empresas ali dentro do Ibovespa. Existem ETFs que compram as ações do Ibovespa e esses ETFs também alugam as ações que estão ali dentro. Isso traz um ganho adicional em relação ao Ibovespa, quase que vira um custo negativo, uma taxa de administração negativa. Você tem esse spread ali do aluguel. Você pode você mesmo alugar o ETF, então tem um duplo aluguel ali. Você maximiza o seu retorno no longo prazo e, consequentemente, você ganha mais, né? Só que você também pode fazer um negócio que chama rebalanceamento dinâmico. Sempre que a bolsa cai muito, você pode comprar mais bolsa, compra mais esse ETF de Ibovespa para poder lucrar no longo prazo, né? Então, você compra quando cai, vende quando sobe muito e esse rebalanceamento de comprar na baixa e vender na alta te faz ter um alfa também, um ganho adicional em relação ao Ibovespa. Então é isso que a gente acredita aqui, é isso que costuma fazer bastante sentido. Só que ainda assim, como a gente está no Brasil, a gente tem um outro grande problema que é o Ibovespa não é um índice tão bom de ser replicado no longo prazo, né? Porque se a gente olha aqui, por exemplo, neste gráfico, a gente vê que desde 1994 o Ibovespa simplesmente não superou o CDI aqui no Brasil. Ou seja, a gente está correndo mais risco para ter um retorno ainda menor do que o CDI. Em prazos mais curtos também, aqui 5 anos, 3 anos e por aí vai. Ou seja, o índice não é um índice bem interessante da gente replicar e se a gente olhar o índice dolarizado também, o cenário fica ainda pior. Então a gente consegue ter um desempenho quase que ínfimo comparado com o CDI quando a gente dolariza esse Ibovespa. Então assim, a gente tem de fato, quando compra o Ibovespa, um retorno melhor do que 90% dos profissionais de ações, mas o mais interessante que a gente pode fazer é, na parcela de ações, além de fazer esse rebalanceamento dinâmico do ETF com renda fixa, por exemplo, a gente pode comprar alguns índices que consistentemente superam o Ibovespa, como por exemplo, o índice de governança corporativa. Se a gente selecionar ele aqui, historicamente ele tem um desempenho melhor do que o Ibovespa. Deixa eu tirar aqui o Ibovespa dolarizado para facilitar a visualização e tirar o CDI aqui também. No longo prazo, empresas que apresentam uma governança acima da média também apresentam um resultado acima da média. Então você pode
comprar essas empresas ali ao longo do tempo. Um outro índice que a gente gosta muito aqui é o índice de dividendos, que é o IDIV. Então, o IDIV ao longo do tempo também apresenta um resultado melhor do que a média do mercado, melhor do que o Ibovespa. Então, se você consegue combinar esses ETFs que superam o Ibovespa com a estratégia de rebalanceamento dinâmico que gera esse alfa em relação ao benchmark que a gente está comparando, torna o seu retorno no longo prazo muito bom. E quando eu tô falando muito bom, eu tô falando desse gráfico aqui. Quando a gente soma a estratégia que a gente usa aqui na Stocos, que é, por exemplo, comprar empresas de dividendos, mas também comprar várias outras classes de ativos que têm correlação negativa entre si, a gente consegue, primeiro, uma carteira com um retorno analisado melhor do que a média do mercado, com menos volatilidade, com menos risco do que o Ibovespa e que os fundos imobiliários. Então a carteira tem menos quedas do que a média da bolsa e isso no longo prazo se traduz em mais rentabilidade. Então, nos últimos 10 anos, a carteira desse cliente aqui teria rendido 303% contra 142% do CDI, que neste gráfico aqui, se a gente joga os dados aqui na tela, o CDI praticamente ficou igual ao índice de dividendos. Mas quando, por exemplo, a gente chegou aqui em 2016, comprou ações na bolsa, chegou aqui em 2020, comprou mais ações, a gente está comprando na queda para lá na frente colher os frutos. Então, o resultado desse rebalanceamento dinâmico é justamente esse desempenho bem superior aos principais benchmarks no longo prazo. E obviamente você tem que saber o momento certo de comprar e vender cada classe de ativo. E esse é o nosso trabalho aqui na Stocks também, né? De acompanhar a carteira de investimentos dos nossos clientes e ao longo do tempo determinar se está na hora de comprar mais essa classe de ativo ou aquela, dolarizar o patrimônio, que é muito importante no cenário econômico que a gente está vivendo também. Eu até fiz um vídeo analisando um pouco sobre essa crise que a gente está vivendo aqui no Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas é basicamente isso. Se você quiser o nosso acompanhamento na sua carteira para gerar resultados como esse aqui desse cliente, preenche o formulário que está aqui no primeiro link da descrição, que eu vou pessoalmente entrar em contato com você ou então algum de nossos consultores para a gente avaliar a sua demanda, como que a gente pode te ajudar, te apresentar todo esse planejamento de carteira, de projeção de patrimônio, por exemplo, como que a gente chega aqui, por exemplo, nesse patrimônio que você precisa para ter uma renda desejada na aposentadoria, fazer todos esses cálculos, te apresentar e se você gostar, a gente fecha uma parceria de consultoria também para a gente acompanhar os seus investimentos ali ao longo do tempo, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a melhorar os seus investimentos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.